Mas assim está escrito na palavra de Deus. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Aqui tem uma mensagem que é uma incógnita. Ela deixa algumas dúvidas na nossa mente, na nossa mentalidade. Por quê? Porque no versículo 7 nós encontramos Moisés escrevendo no livro do Êxodo uma frase de Deus conversando com Abraão e falando de Sara amamentar filhos. Esta palavra filhos está no plural. Teria Sara amamentado os filhos das suas servas, das suas escravas? Porque Abraão teve 8 filhos. Mas dos 8 filhos que Abraão teve, só teve um. Ele só teve um com Sara, sua esposa, só Isaac. A Bíblia diz bem claro. Mas o tema da mensagem nesta noite é gerar filhos, amamentar filhos, alimentar filhos. E quando eu pego esta mensagem, esta palavra lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, e trago ela para o presente, para o Novo Testamento que estou vivendo, eu estou vivendo no período da graça, no período do Novo Testamento. Aí eu começo a fazer uma análise, eu começo a imaginar. Por que é que Deus fala com Abraão e com Sara, e então ele diz: poderia Sara amamentar filhos? E ele diz bem claro no plural, não está no singular. A frase está no plural. E aí, amados e queridos irmãos, eu começo a entender que quando Deus está falando com Sara naquele momento, Ele não estava mais falando de Sara amamentar filhos físicos, Isaac, que nasceu de dentro da barriga dela, de dentro do ventre dela. Então Deus, Ele está se referindo naquele instante ao nascituro de milhões e milhões e milhões de filhos que Abraão e Sara teriam. E eu sou homem, eu não tenho o privilégio de gerar um filho dentro da minha barriga física. Isso é impossível. Assim, de homem querendo fazer isso, mas é impossível, não dá, não tem jeito, não tem como. Por quê? Porque Deus fez o homem com uma finalidade, fez a mulher com outra finalidade, e para cada um Deus colocou uma missão e uma responsabilidade. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador, a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida como meu Salvador, aí então eu começo a entender que mesmo sendo homem,
eu posso gerar filhos espirituais. Eu posso gerar filhos espirituais. No Salmo, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito o seguinte: Deus estava se referindo através do salmista, talvez alguns milhares de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Deus se referia ao nascimento de Jesus Cristo. Então Deus diz o seguinte: Tu és meu filho amado e eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Jesus não havia nascido ainda. Faltava muito tempo para José e Maria nascer. Mas quando o salmista começa a descrever, começa a falar de Jesus, então ele transmite uma mensagem de Deus, o Todo-Poderoso, dizendo o seguinte: Tu és meu filho amado e eu hoje te gerei. Amados e queridos irmãos, vamos analisar quem é Deus. Deus, em muitas partes da Bíblia Sagrada, nós encontramos Deus como homem. Deus sendo homem. Deus sendo descrito no masculino, no sexo masculino. E como Deus poderia gerar um filho ainda no Velho Testamento, e o salmista poderia relatar, poderia descrever a geração de um filho, se Deus era homem. Pode um homem gerar filhos, irmão Valdomiro? Pode, espiritualmente pode. Agora a pergunta que eu faço para todos vocês, a pergunta que eu preciso que vocês comecem a entender, é a importância que existe na geração de filhos. Quando Deus fala com Sara, e ele diz o seguinte: poderia Sara amamentar filhos, no plural? Então ele está dizendo que Sara não teria apenas Isaac, não seria apenas Isaac, e que Sara iria alimentar milhares e milhares de filhos, milhões e milhões de filhos. Por quê? Porque das entranhas de Sara nasceu Isaac, mas de Isaac nasceu Jacó. Aquele mesmo Jacó que Deus mudou o nome dele, disse assim: olha, tu não será mais Jacó, tu será Israel. Aquele mesmo Jacó que lutou com Deus. E de Jacó nasceu mais 12 filhos: Benjamim, Judá, José, Simeão e etc. Mas da linhagem de Judá, um dia teria que nascer um homem chamado Jesus Cristo. E eu estou falando de geração de filhos, de amamentar filhos, de um sentimento que quando o homem passa a ter no mundo espiritual, a vida dele vai mudar totalmente, radicalmente. Porque é exatamente a partir daí que nós entendemos a importância de amarmos uns aos outros. Quando nós encontramos Deus dizendo para Abraão: Abraão, olha para o firmamento e conta as estrelas que tem no céu. Quando Deus diz isto para Abraão, Abraão olha para cima, ele para, ele analisa. Eu imagino que ele começa a contar, ele começa lá, 1, 2, 3, 4, 5, ou se ele estivesse contando em inglês, talvez ele diria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 8, 8. E aí ele começa a contar. Mas em determinado ponto, Abraão descobre que é impossível contar as estrelas do céu. Então Deus diz para Abraão: agora, Abraão, dá uma olhada para o mar, observa o mar, Abraão, olha lá. E quando Abraão começa a olhar para o mar, Deus olha para ele mais uma vez e fala assim: olha, Abraão, vem cá. Abraão, conta os grãos de areia que tem no mar. Talvez Deus pudesse pegar um saco de areia, né? Apenas um saco de areia, e despejado na frente de Abraão e dito assim: olha, conta, Abraão, conta que eu quero ver. Mas Deus teve a ousadia de olhar para Abraão e dizer para Abraão: conta as areias do oceano, as areias do mar. Conta, Abraão. Diga para mim quantos grãos de areia tem no mar. É lógico que Abraão não poderia contar. Mas neste momento Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, como as estrelas do céu será a tua semente. Presta bem atenção: a tua semente será como a areia, como as estrelas do céu. Mas como a areia do mar será a sua descendência. Eu quero que os irmãos entendam que é muito importante isso. A descendência de Abraão é uma coisa. Quem são descendentes de Abraão? São várias pessoas que nasceram de Abraão e que são chamados e considerados descendentes de Abraão, como os ismaelitas, os filhos de Ismael e dos outros filhos de Abraão. Mas como a semente, como aquele que nasceu de Abraão, do ventre de Abraão e de Sara, o único, este seria como a semente de Abraão, que se compara às estrelas do céu. Por que isso, missionário João? É porque as estrelas do céu, você pode não conseguir contar todas elas, mas é possível você ver um distanciamento entre estrela e estrela. Você pode observar que, se você colocar a mão no rumo do firmamento, você vai ver que existe uma distância de uma estrela para outra. Em algumas ocasiões, estrelas estão bem longe umas das outras. Então, a semente de Abraão, aqueles que nasceram de dentro do ventre de Sara, eles são contados como as estrelas do céu. Mas a descendência de Abraão, ela é contada como a areia do mar. Vocês já foram até o mar, vocês já perceberam que não existe espaço entre areia e areia? Você já viu que os grãos de areia do mar estão todos unidos, juntos, pertinhos um do outro, todos coladinhos um no outro? Observaram isso? Dona Vera Garavelo, que Deus te abençoe, está nos assistindo. Seja bem-vindo. Portanto, amados e queridos irmãos, existe uma necessidade, existe algo para acontecer. E nós precisamos entender a diferença entre ser filho de Abraão, entre ser filho de Sara, ter saído das entranhas de Sara e ter saído das entranhas das escravas, porque serão como a areia do mar, as que saíram como descendência. Descendente é aquele que... Agora, os filhos de Abraão, os filhos da promessa, esses são diferentes. Agora, amados e queridos irmãos, o mais importante disso tudo
é o sentimento que eu preciso ter, é o sentimento que o irmão Valdomiro precisa ter para ser um ganhador de alma. Eu não posso ser um ganhador de alma se eu não for capaz de gerar filhos espirituais. Eu não posso ganhar almas se eu não começar a entender que eu preciso engravidar. Eu preciso sentir o filho dentro de mim, dentro do meu coração. Eu preciso começar a sentir a necessidade de gerar um filho espiritualmente dentro de mim. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, para servir de escárnio e de gozação, não. Eu estou falando que se eu te amar, se eu amar você de forma tremenda, aleluia, glória a Jesus, eu vou precisar gerar você espiritualmente. Eu não posso ver esta igreja crescer, eu não posso ver esta obra crescer, se eu não for capaz de gerar filhos espirituais. Se eu não for capaz de amamentar um filho nos meus braços, um filho espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que aos filhos, às crianças, aqueles que são como bebês, eles são amamentados com leitinho, mas existem aqueles que já são crescidos, que precisam de farofa, de comida pesada, de comida difícil. Eu preciso gerar almas, eu preciso gerar pessoas, através da fé, através do Espírito. E quando nós encontramos Sara aqui, neste versículo, no versículo 7 do capítulo 21 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus falando que Sara amamentaria, olha só, filhos. E de que forma Sara amamentaria filhos? Sara só teve um filho, só Isaac. É porque depois que Sara morreu, seu filho Jacó, aleluia, glória, José Antônio Teco, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Quando Sara morreu, seu filho Jacó continuou gerando filhos. Seu neto Simeão, seu neto José, seu neto Benjamim, todos continuaram gerando filhos, gerando e alimentando e amamentando filhos espirituais. José foi para o Egito como escravo, e lá no Egito José estava ganhando filhos para Jesus, para o reino de Deus, para o reino de Abraão, para o reino de Sara. O tempo foi passando, uma mulher do meio dos moabitas se encontra com uma outra mulher chamada acho que é Orfã, a bisavó de Davi. E agora Ruth, ela é autorizada pela sua sogra a voltar para casa. E quando ela é autorizada, a sogra diz para ela assim: olha, minhas filhas, os maridos de vocês morreram, o meu também, e eu estou desfilhada, eu não tenho mais filhos, acabou, eu não tenho alegria, eu não tenho mais a alegria de ser mãe, porque os meus filhos morreram. E ela olha para suas noras e diz: volta para casa, volta para os parentes de vocês, lá vocês vão arrumar marido, lá vocês vão mudar a vida de vocês, a história de vocês. Mas Ruth totalmente com uma mentalidade mudada, cristã, apesar de ser moabita, de um povo totalmente ateu, totalmente fora da direção de Deus, Ruth olha para ela e diz o seguinte: olha, Noemi, minha sogra, onde fores tu,
irei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde morreres tu, ali morrerei eu, e ali serei sepultado. Daí ela casa com Boaz. Boaz e ela têm um filho que se chama Jessé. Jessé tem um filho pequenininho, totalmente quase que rejeitado no meio da família, mas era um grande gerador de filhos, um grande ganhador de almas. E Davi ali nasce daquele relacionamento daquela mulher que estava condenada a não ter mais filhos, porque o marido dela morreu e ela não poderia mais ter filhos. E então ali começa a crescer aquele menino chamado Davi. Davi teve um monte de filhos. E depois veio Salomão, que teve mais um monte de filhos. Eu quero ir mais rápido, porque o tempo é muito curto e a mensagem seria bastante extensa. Mas nós encontramos, amados e queridos irmãos, a genealogia de Abraão, o crescimento desta obra, o crescimento desta igreja, o crescimento deste povo ocorrendo e acontecendo ao longo da história. O inimigo tentou sepultar o cristianismo durante este período onde o esposo de Noemi havia morrido, os filhos haviam morrido. Deus levanta Boaz para mudar a história. E de repente Deus levanta Davi para mudar a história. E quando chega ali próximo do fim do Velho Testamento, todo o cristianismo estava quase morrendo de novo. Estava totalmente sendo apagado. Então o que Deus faz? Deus fecha o Velho Testamento, encerra ele e diz o seguinte: a coisa precisa mudar, porque eu preciso ter filhos espirituais. Sara não pode deixar de amamentar filhos. Sara tem muito leite, tem muita comida, tem muito alimento no peito dela. Eu venho nesta noite convidar você para se alimentar daquele leite da sua mãe Sara, leite espiritual, para que a sua vida espiritual seja renovada, para que você possa reviver de novo. Sara é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Ele continua hoje amamentando e alimentando a igreja. Eu não conseguiria vir aqui mesmo com todas as minhas dificuldades falar do amor de Jesus para vocês, mas o leite que eu estou nesta noite transmitindo e mostrando para vocês que vocês precisam de se alimentar é o Espírito Santo de Deus, que representa aquela mulher lá do Velho Testamento, do Gênesis, do começo da história, onde Deus diz para ela, para o seu esposo: Sara poderia amamentar filhos. Aí a pergunta que eu te faço nesta noite: como está a tua vida espiritual? Como você está vivendo? Que situação é a sua? Onde é que você está se alimentando? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite através da minha vida e através da vida do irmão Valdomiro, levando o leite espiritual para vocês, colocando o peito daquela mãe preciosa, aquela mãe que passou meses sentindo as dores do parto, sentindo o seu crescimento dentro dela, vendo cada momento, passando a mão na sua barriga e crescendo, e vendo você crescer espiritualmente. E agora você não se alimenta mais, você não consegue mais se alimentar, não tem mais alegria da salvação, não tem mais alegria de viver.
Por que isso está te acontecendo? Eu venho nesta noite, em nome de Jesus, oferecer a você um leite espiritual. E qual é o leite espiritual, missionário? Que leite é esse? Olha aqui, ó, alimento. Alimenta a tua alma todos os dias, toda hora. Coma, se alimenta da palavra de Deus. Se você estiver muito fraco, volta para o peito do Espírito Santo e amamenta, se amamenta, porque você precisa de alimento. Entenda que você tem necessidade de se alimentar todos os dias. Eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu preciso estar me alimentando 24 horas por dia, porque se eu não me alimentar eu vou cair. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes, amados e queridos irmãos, nós viemos para o culto pensando o seguinte: nossa, eu vou pegar aquela mensagona, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Chega aqui, a gente não fala nada daquilo que a gente preparou. Está tudo diferente, está tudo mudado, porque não é eu quem falo, não é eu quem transmito para você, não é eu quem tem que ser, que me usar, mas eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo de Deus me usar. Eu preciso ser usado pelo Espírito Santo de Deus, porque se eu for usado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas mudam, a sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Às vezes eu passo o dia inteiro orando a Deus e falando: Jesus, tem misericórdia, Jesus, me ajuda, Jesus, me dá força para me alimentar a sua igreja. Porque assim como Deus falou com Sara, você vai amamentar filhos. Assim como Deus falou para Abraão: as estrelas do céu será a tua semente, e a areia do mar a sua descendência. Eu não posso crer que a descendência de Abraão não precisa de alimento. Precisa. Eu não posso crer que os filhos de Abraão não precisam de alimento. Precisa. E o que é alimento? Alimento é a palavra de Deus. É isso aqui, olha. Come esta palavra, se alimenta dela. Vou colocar bem pertinho da câmera. Olha para você ver, ó. Presta bem atenção. Olha só para você ver. Deixa eu colocar mais perto daquela câmera também. Ó, você que está aqui, ó. Come, se alimenta desta palavra. Porque se você não se alimentar, você vai morrer. Se tem uma coisa que mata o homem, é desnutrição, é falta de alimento. Nós precisamos nos alimentar. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar e mudar a sua história. Que Deus possa transformar você. Mas nesta noite eu quero te convidar você a se alimentar. A se alimentar do leite, do peito espiritual da sua mãe Sara. O Espírito Santo de Deus está aqui, ó, nesta noite. Está me convidando a oferecer a você alimento espiritual. A viver uma vida de novidades. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que Deus te guarde. Nós vamos encerrar o culto desta noite. Eu quero orar com os irmãos rapidamente, pedindo a Deus que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Grandioso, soberano e eterno Deus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela sua presença na minha vida e na vida da sua igreja, Senhor. Que este leite, que este alimento, Senhor, não venha faltar, Senhor. Não venha faltar na minha vida e na vida de ninguém, meu Deus. Que o Senhor venha nos alimentar todos os dias para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu te agradeço e te louvo, Jesus, por tudo que o Senhor tem sido na minha vida e na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.